Essa minha fala teria por objeto apenas a linguagem ordinária de sexto empírico. Contudo, como acabo de ler o livro Ceticisme e Langage, do pesquisador italiano Lorenzo Corti, livro esse que é fruto de sua tese de doutorado desenvolvida na Universidade de Genebra e na Universidade de Paris IV, Sorbonne, sob orientação de Jonathan Barnes, a quem Corti dedica o livro, resolvi que meu objeto, a linguagem ordinária de sexto empírico, será investigado sob a ótica que Corti desenvolve na terceira parte de sua obra, quando aproxima sexto empírico e Wittgenstein. Nesse momento do livro, Corti lembra que, logo no início das hipotiposes pirrônicas, sexto empírico diz que os pirrônicos não afirmam que as coisas são exatamente como diz que são, citando o sexto, mas relatamos sobre cada coisa conforme o que nos aparece no momento. Sexto empírico adverte seu leitor no sentido de que suas frases não devem ser compreendidas como manifestações de seus julgamentos. O cético não afirma o que diz. Seu ato de fala tem uma força locucionária não afirmativa. Isso quer dizer que o pirrônico não pode proferir frases dotadas de certa força locucionária, isto é, ele não pode afirmar algo. Entretanto, ele pode proferir frases dotadas de sentido, frases que significam proposições da forma "isso me aparece assim nesse momento". Dessa forma, o fato de que o cético tenha proferido uma frase não implica que ele tenha acreditado que seu conteúdo fosse alguma vez verdadeiro. De acordo com o sexto empírico, o cético não afirma, mas anuncia o que diz, sua afecção e sua impressão. Enfim, seguindo os preceitos de sexto, temos que os atos de fala de um cético devem ser entendidos como um anúncio, como manifestação de uma afecção. O verbo apangelen, anunciar, é que eu estou do lado do professor de grego aqui, então, aparece em duas acepções nos textos gregos, de acordo com o dicionário Linden Scott. Um com o sentido de designar o relato de um mensageiro ao seu interlocutor, e outro com o sentido de designar o relato ou a descrição que um escritor faz de alguma coisa. Barnes entende que sexto empírico faz dois usos distintos desse verbo. Para Barnes, um desses usos pode ser aproximado àquele que, contemporaneamente, poderia ser representativo de um modelo de linguagem de um cético, ou seja, pode ser aproximado a Wittgenstein. Barnes e Corti ligam, então, o relato de sexto empírico à exteriorização de Wittgenstein, ou, nos termos de Barnes, trata-se de confissão em ambos. Barnes aproxima o sexto empírico e Wittgenstein pelo que ficou conhecido como o argumento wittgensteiniano da linguagem privada. Com esse argumento, Wittgenstein vai contra a ideia de que os termos psicológicos, como aqueles que expressam dor, substituem fenômenos uma espécie de teatro mental, como formulou Glock, acessível apenas ao próprio indivíduo. Wittgenstein defende que as sensações, as experiências, os pensamentos não são privados. É claro que, conforme confirma o vienense, se meu vizinho tomar uma neosaldina, isso não vai curar a minha dor de cabeça. Todavia, apostar na dicotomia interno-externo tem como consequência que ninguém, além de mim, seria capaz de entender o que quero dizer, por exemplo, com a palavra dor. Se em uma forma de vida interlocutores entendem uma expressão, uma manifestação, um proferimento, e como Barnes quer chamar uma confissão de dor numa frase como "eu estou com dor", é porque a linguagem é guiada por regras gramaticais de uso. Essas regras constituem padrões de correção, determinando de que forma as expressões linguísticas, como "eu estou com dor", devem ser usadas. Então, a linguagem verbal não será equivalente a um ruído qualquer. Afinal, caso houvesse uma linguagem privada, sem qualquer padrão de correção, então "eu estou com dor" não teria qualquer significado. Desse modo, mesmo um fenômeno tão aparentemente privado quanto a expressão da sensação de dor é algo guiado por regras públicas, que podem ser verificadas, coisa que uma suposta regra privada não pode. Como explica Glock, dor é um nome para uma sensação, mas não no mesmo sentido que mesa é um nome para uma mobília. Isso porque é possível apontar para uma mesa e dizer que mesa é o nome desse móvel. No entanto, não é possível apontar para uma sensação e dizer dor. Nesse sentido, uma frase como "eu estou com dor" é uma exteriorização, uma expressão da dor. Conforme diz Wittgenstein no parágrafo 244 das suas investigações filosóficas, e aí eu cito Wittgenstein, como as palavras se referem a sensações? Nisso não parece haver nenhum problema,
pois não falamos diariamente de sensações e não as denominamos? Mas como é estabelecida a ligação entre o nome e o denominado? A questão é a mesma aqui. Como o homem aprende o significado dos nomes de sensações? Por exemplo, da palavra dor. Esta é uma possibilidade. Palavras são ligadas à expressão originária e natural da sensação e colocadas no lugar dela. Uma criança se machucou e grita. Então os adultos falam com ela e lhe ensinam exclamações e posteriormente frases. Ensinam à criança um novo comportamento perante a dor. Assim, pois, você diz que a palavra dor significa, na verdade, o gritar? Ao contrário, a expressão verbal da dor substitui o gritar e não o descreve. Na aproximação entre Wittgenstein e sexto empírico, teríamos que quando o cético afirma uma frase como eu estou com dor, ele nada afirma, ou melhor, ele não emite um julgamento. Ele afirma sem crer, pois ele está apenas manifestando, exteriorizando o que se passa com ele naquele momento. Logo, essa exteriorização ou essa confissão não descreve a dor. Até porque, se ela fosse uma descrição da dor, então seria possível verificá-la e responder a uma questão do tipo: como é que eu sei que eu estou agora sentindo uma dor? Não cabe alguma resposta inteligível a uma questão dessas. Como enumera Glock, ao contrário da descrição, as exteriorizações não são verificáveis, não admitem erro, ignorância ou dúvida, já que não há como equivocar sobre uma aplicação indevida de um predicado, por exemplo. Quer dizer, uma frase como eu pensei que eu estava com dor, mas no fim eu vi que era só uma coceira, é absurda. E não exprimem um conhecimento. Ou, pirronicamente, podemos dizer que as exteriorizações não manifestam qualquer crença daquele que a profere. Vê-se que as exteriorizações têm um estatuto diferente das descrições. Conhecemos nossos estados mentais sem sentenciarmos um juízo de segunda ordem, ou seja, nós não concluímos pela existência de nossos estados mentais, pela observação de nossas próprias ações, nem pela inferência de outras premissas, de outros julgamentos. Assim, se as descrições têm valor de verdade, as exteriorizações não. Estas têm uma gramática de uso diferente, o que implica dizer que sua verdade é garantida pela veracidade, como diz Glock, uma vez que não estão sujeitas a erro ou engano, mas somente à insinceridade. Eu só tenho que ressaltar que o Wittgenstein reconhece que, dependendo do contexto, uma frase como eu estou com dor pode sim ser uma descrição, por exemplo, quando eu vou ao médico. Tá? Só que eu não vou tratar desse caso aqui porque o interesse é o outro caso, né? Aqui Corte ressalta que, se pudermos entender todo e qualquer ato de fala do cético como uma confissão, como uma exteriorização wittgensteiniana, então poderemos entender a fala do cético despida de opinião sem sustentar qualquer crença. Corte coloca o problema nos seguintes termos. Ao proferir um discurso como as hipotiposes pirrônicas, o cético está tão somente confessando, exteriorizando alguma sensação, ou está filosofando? A enunciação de sexto empírico deve ser entendida dentro da concepção clássica do que seja uma afirmação, isto é, uma manifestação de um julgamento interno, ou pode ser entendida sempre e apenas como confissões. Dando continuidade ao seu exame da linguagem cética, Corte desdobra a questão anterior em outra. Ele diz o seguinte: ainda que possamos dizer que o discurso cético é sempre apenas uma confissão, pode o cético compreender a sintaxe e a semântica de uma língua? Corte parte do pressuposto de que o comportamento linguístico do cético retratado por sexto empírico não é nada simples, mas antes bem complexo, e, portanto, é necessário que o cético compreenda a sintaxe e a semântica da língua que fala. Segundo esse princípio, o cético teria de saber e crer em alguma coisa sobre a significação e a função sintática de sua língua materna. Corte admite que sexto empírico não enfrenta essa questão diretamente em nenhuma de suas obras. Contudo, Corte crê que em encontros gramáticos o cético propõe algumas ideias que podem ser vistas como um esboço de uma resposta. Em encontros gramáticos, Sexto condena tudo aquilo que vai contra o uso comum da linguagem. Nesse tratado, o Sexto empírico defende, e o fato de que em encontros gramáticos Sexto acabe por defender uma tese, a de que se deve seguir a linguagem ordinária e não a linguagem dos gramáticos, já foi apontada por alguns teóricos, dentre os quais eu cito pelo menos Debord. Mas, enfim, em encontros gramáticos, Sexto defende que o critério de correção para se falar o bom grego é a observância ao uso comum da linguagem. Entretanto, como podemos entender o uso comum de Sexto empírico? A que uso comum o pirrônico estaria fazendo referência em sua obra? Para começo de conversa, ao uso comum dos atenienses, dos lacedemônios, de modo que pode parecer impossível ao falante decidir a que uso comum se ater.
Sexto resolve esse impasse afirmando que o falante deve se adaptar às pessoas próximas, deve seguir o uso de seus interlocutores diretos de maneira a não lhes provocar riso. Assim, Sexto Empírico sustenta que devemos nos fiar pela observação do uso comum, não a inútil arte dos gramáticos. Para ilustrar sua tese, Sexto se vale da metáfora da moeda de circulação. Assim como será tomado por louco aquele que não submeter ao uso da moeda corrente usada em uma cidade, mas tentar cunhar uma moeda própria, também está perto da loucura aquele que não seguir na vida a linguagem comumente aceita. Dizer que o cético fala observando a linguagem O Fábio acabou de me falar que ele tinha um professor de grego na Unicamp que parava no meio da frase na semana seguinte voltava exatamente naquele meio. Então, mas eu vou... Bom, só dizer que eu acabei de dar aquele exemplo da metáfora da moeda de circulação. Então, dizer que o cético fala, observando a linguagem ordinária, significa dizer que ele executa atos de fala em conformidade à prática linguística de seus interlocutores diretos, ideia que nos leva à descrição mais geral da maneira pela qual o cético age, que se encontra na célebre passagem 21-24 das Hipóteses Pirrônicas, em que Sexto Empírico explica a observação da vida cotidiana por parte do cético. É aí que Sexto mostra como o critério cético é o critério de ação. Os atos dos céticos são determinados pela observância à natureza, às afecções, às tradições das leis e dos costumes e aos ensinamentos das artes. Analogamente, pode-se dizer que os atos linguísticos de um cético são determinados pela observância aos costumes e às tradições linguísticas da comunidade na qual ele vive, a sua linguagem ordinária, a aprendizagem de certas habilidades linguísticas, como a leitura e a escrita, uma vez que tal habilidade corresponde a um sentido de gramática a que Sexto não vai contra, e as afecções. Além disso, se o cético fala seguindo o uso comum da linguagem de acordo com um critério prático de ação, então usar a linguagem verbal não implica possuir qualquer crença. Corte, então, passa a examinar a plausibilidade dessa posição, de que o cético pode falar seguindo o uso comum da linguagem sem possuir crenças, contrapondo-a a algumas ideias wittgensteinianas. Em outras palavras, Corte investiga a possibilidade de que a capacidade de compreender uma língua se identifique com a capacidade de utilizar certos ruídos em certas circunstâncias, segundo regras de comportamento, o que implicaria ser possível se utilizar da linguagem sem possuir crenças. É sabido que a perspectiva wittgensteiniana de linguagem entende que, e aí eu cito o parágrafo 43 do Wittgenstein, das investigações, a significação de uma palavra é seu uso na linguagem. Wittgenstein começa suas investigações filosóficas analisando como aprendemos nossa língua materna. De forma bastante resumida, podemos dizer que, segundo ele, aprendemos uma língua imitando nossos interlocutores adultos, aprendendo a agir como eles. Aprender uma língua significa aprender a se engajar nos mais diversos jogos de linguagem, significa aprender uma forma de vida. Significa saber seguir as regras de uso de determinada comunidade linguística, o que, diga-se de passagem, parece não exigir qualquer crença por parte da criança aprendiz, que está apenas sendo treinada pelos seus interlocutores. A significação de uma expressão linguística, na perspectiva wittgensteiniana de linguagem, está expressa na gramática de uso da linguagem de dada comunidade linguística. Essa gramática é regida por regras flexíveis, que não são a priorísticas ao uso, mas estabelecidas intersubjetivamente no jogo. É a gramática de uso da linguagem que mostra que dada comunidade linguística usa a linguagem assim. O aprendizado de uma língua, então, não tem fim. Estamos sempre aprendendo a agir na prática e de acordo com regras de uso linguístico. Nessa altura, Corte faz uma crítica, a meu ver, criticável, à perspectiva wittgensteiniana de linguagem. Diz ele, eu cito Lorenzo,
O modelo de explicação de atos linguísticos que fundam o domínio do locutor sobre o fato de que ele segue as regras de uma prática social análoga a um jogo tem uma certa plausibilidade, mas, ao mesmo tempo, limites. Ele apenas consegue explicar um domínio linguístico mínimo. Segundo Cortes, esse modelo explicaria, por exemplo, a aprendizagem do uso de bom dia. Porém, não conseguiria explicar que uma criança, depois de ouvir a frase e compreender o significado de Totó está comendo, seja capaz de produzir a outra frase Rex está comendo ao ver outro cão fazendo a mesma atividade que o Totó havia feito. A conclusão de Cortes é que o modelo de linguagem como jogo explicaria somente uma perícia linguística mínima do locutor. Uma perícia linguística refinada, como ele define, deveria se fundar sobre um saber. Cortes, em sua interpretação de Wittgenstein, parece exagerar na concepção de comportamento. Ele prefere falar, inclusive, em regras de comportamento linguístico. Não à toa, Cortes faz a Wittgenstein a mesma crítica que Chomsky fez a concepção behaviorista de aquisição da linguagem que prevalecia nos Estados Unidos da década de 50, tendo como principal figura o linguista Leonard Bloomfield. De fato, Bloomfield foi buscar na psicologia behaviorista a explicação para a aprendizagem de uma língua. Esta se daria, então, como uma resposta a um estímulo. Caso a resposta fosse esperada pelo adulto, a criança receberia um reforço positivo e, assim, aprenderia que era daquela maneira que deveria agir e falar. Ao contrário, caso a resposta não fosse esperada pelo adulto, a criança receberia um reforço negativo e, então, deveria aprender que não era daquela maneira que deveria agir e falar frente a tal estímulo. Em conclusão, tratava-se de um modelo baseado em estímulo, resposta, reforço, com a condição de que, no que tange ao aprendizado da linguagem verbal, a resposta seria do tipo linguístico, ainda que o estímulo pudesse ser linguístico ou não. Teríamos, então, um modelo do tipo um estímulo, linguístico ou não, uma resposta linguística e um reforço. Por exemplo, a criança vê uma mamadeira, um estímulo, e diz papá. Uma resposta linguística ao estímulo mamadeira. Se ela conseguisse que lhe dessem a mamadeira, um reforço positivo, então ela aprenderia que, quando quisesse comida, deveria dizer papá. Várias foram as críticas apontadas por Chomsky em seu Syntactic Structures, de 1957, a esse behaviorismo que dominava então as teorias de aprendizagem. Em sua obra, Chomsky tenta resolver o chamado problema de Platão, que pode ser assim enunciado. Como o ser humano pode saber tanto diante de evidências tão passageiras, enganosas e fragmentárias? Em termos linguísticos, o problema de Platão se coloca no sentido de que o conhecimento da língua é muito maior do que sua manifestação. Basicamente, o que Chomsky está dizendo é que em um período de tempo muito curto, mais ou menos dos 18 aos 24 meses, os princípios básicos gerais de uma língua são dominados por uma criança, ainda que essa tenha sido exposta a frases truncadas, fragmentadas, como é a linguagem oral. Trata-se daquele que é conhecido como o argumento chomskiano da pobreza do estímulo. Assim, dentre as muitas críticas de Chomsky ao behaviorismo de Bloomfield está o fator tempo. O behaviorismo, diz Chomsky, não consegue explicar como as crianças aprendem a falar num período tão curto de tempo. Afinal, o aprendizado seria extremamente mais lento se a criança tivesse de ser exposta a todo o repertório de frases para que pudesse imitá-las. Além disso, dizia Chomsky, o behaviorismo não consegue explicar como produzimos e compreendemos frases que nunca foram produzidas antes. Trata-se, como vimos, do mesmo argumento que Cortes usou para ir contra Wittgenstein. E se Cortes está repetindo o mesmo argumento que Chomsky usou para ir contra Bloomfield, é porque Cortes está entendendo a perspectiva de linguagem wittgensteiniana como um modelo behaviorista de linguagem. Cortes, como Chomsky, ainda que nesse momento ele não cite nominalmente Chomsky, ele só diz no final já do livro que o argumento dele tem inspiração no gênio de Chomsky, mas nesse momento ele diz que está se baseando em Davidson, né? O que é uma coisa curiosa, porque essa parte é muito conhecida na teoria gerativa do Chomsky. Mas, enfim, como Chomsky, Cortes entende a criança como um pequeno linguista que percebe as categorias sintáticas das expressões linguísticas e dispara um processo de combinação que diz Cortes sem uso no jogo dos adultos. Para dominar um ato linguístico complexo como Rex está comendo, a criança deve, de acordo com Cortes, reconhecer a frase como uma frase bem formada, já utilizando um linguajar chomskiano, ainda que, como eu acabei de dizer, ele disse valer da teoria de Davidson.
Como Chomsky, Corte ressalta a criatividade linguística da criança, ou seja, sua capacidade de criar e compreender frases novas. A crítica de ser Wittgenstein um behaviorista já foi feita por outros pensadores. Essa leitura se baseia, por exemplo, no fato de que nas investigações filosóficas, Wittgenstein reitera que o aprendizado de uma língua se dá por um treinamento, uma imitação. Imitamos os outros e assim aprendemos. Além disso, nosso critério de correção está no agir. Avaliamos nosso entendimento mútuo pelo modo como agimos. Isso quer dizer que mostro que entendi porque ajo dessa maneira. Como o próprio Wittgenstein afirma, é assim que eu ajo, nas investigações do parágrafo 217. Todavia, e dito de modo, de novo, bastante resumido, defensores de que a perspectiva de linguagem wittgensteiniana não deve ser entendida como alguma apologia behaviorista atentam, por exemplo, para o fato de que, se a significação está no uso da linguagem, então Wittgenstein não poderia entender que um sentido já estaria pré-existente ao uso, que já saberíamos a prioristicamente a resposta a ser dada a determinado estímulo. A linguagem, como um jogo, é regrada, e suas regras não são fundamentos anteriores ao jogar, mas constituídas na praxis. A ideia de que a criança é um pequeno linguista não parece comparecer numa perspectiva de linguagem desse tipo. A criança não sabe o que significa alguma coisa se ela ainda não foi sequer inserida no jogo de significar coisas. Além disso, como pergunta Wittgenstein, se eu der a descrição, o solo estava inteiramente coberto de plantas, você dirá que eu não sei o que falo enquanto eu não puder dar uma definição de planta? É o que está nas investigações do parágrafo 70. Quero, com essa citação, mostrar como a própria ideia de jogo e de indefinir a linguagem como uma metáfora do jogo já mostra como uma língua, numa perspectiva de linguagem desse tipo, é uma praxis. Já mostra como aprender uma língua é saber usar uma expressão linguística, como planta, nas mais diversas possibilidades de jogos de linguagem, em jogos também inesperados, não dados, não estimulados anteriormente, como pregaria um behaviorista. Quase no fim do seu livro, Corte diz-se valer do pensamento de Williamson e Stanley, no que eu reconheço ser uma argumentação bastante wittgensteiniana. Em resumo, Corte acaba por concluir que uma criança que está aprendendo uma língua ainda não possui o conceito de, por exemplo, designação para saber e crer que um nome, por exemplo, designa um ente no mundo. Assim, a criança não sabe, logo não crê, que um nome X designa um objeto X no mundo. Antes, ela sabe que pode utilizar aquele nome, dentre outros modos, daquela maneira, para fazer determinada coisa. Quer dizer, a criança aprende a usar um nome. Isso também quer dizer que a criança é capaz de usar certas expressões de maneira refinada, sem compreender suas propriedades semânticas e sintáticas. Em nossa investigação sobre uma linguagem cética, pode-se dizer que, como a criança não possui o conceito de designação, então ela não pode crer que esteja usando um nome para designar um objeto. A conclusão sobre a linguagem cética desse modo é que saber fazer coisas com a linguagem, dominar as expressões de uma língua de maneira refinada, não implica possuir crenças com relação ao seu significado e sua sintaxe. Isso também explica que um cético possa errar quando usa a linguagem, que ele possa se autocorrigir. Isso não significa dizer que ele possua alguma crença. Errar, tanto ocasionalmente, como no caso de uma desatenção, quanto sistematicamente, faz parte do jogo, e não significa dizer que tenhamos alguma crença, seja semântica, seja sintática, sobre as expressões usadas. O interessante é que, quando Corte parece fechar sua tese com o movimento wittgensteiniano, ele afirma que deveria estar claro àquela altura que seu argumento tem inspiração chomskyana, como eu disse. Então, ele defende que o saber da criança deve ser inato, o que realmente não se coaduna com uma perspectiva wittgensteiniana de linguagem para a qual aprender uma língua, como já disse, é aprender uma forma de vida, de modo que é na linguagem que aprendemos, por exemplo, o que é designação, o que é crença, o que é ceticismo, etc. Então, dito isso, de duas conclusões eu acho que a gente pode tirar. Uma que é, como Corte, que a linguagem ordinária de sexto empírico é possível, ou seja, que o cético pode sim falar sem que isso implique em afirmar alguma crença. E uma outra conclusão, que como Corte, mas eu acho que é a sua revelia, já que eu acho que ele não sabe que ele concluiu isso, que a linguagem ordinária de sexto empírico pode sim ser aproximada a uma perspectiva de linguagem ordinária nos moldes de Wittgenstein. Ou, como falou ontem o Lessa, eu já resolvi roubar, que há uma afinidade imaginativa entre essa linguagem ordinária de sexto Wittgenstein e não a uma linguagem cartesiana no modo chomskyano. Gente, eu sei que ficou um pouco assim
né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso tentar responder no final, tá? Obrigada.